somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Os 95,7 Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre no mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é: Jesus Cristo é o Redentor prometido por Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Muitos fariseus e os principais sacerdotes procuravam uma maneira de matar a Jesus, sendo eles estudantes das Escrituras Sagradas e muitos considerados doutores da lei, ou seja, aqueles que detêm grande conhecimento e estudo das Escrituras Sagradas. Eles, na verdade, não se importavam de desobedecer a Deus e violar o 6º mandamento da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Êxodo 20, no versículo 13, que ordena: não matarás, não matarás. Ou seja, tramando como matar Jesus, os chamados doutores da lei não se importavam de descumprir a lei de Deus que manda não matar, e procuravam como matar Jesus, ou seja, aqueles que se diziam os principais sacerdotes a estudar as Escrituras Sagradas. Exatamente eles demonstravam que não tinham temor a Deus, demonstravam que não se preocupavam em desobedecer a Deus e procuravam como matar a Jesus. Veja o relato sobre Jesus que aborda uma destas ocasiões na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 7, nos versículos 1 a 10. Depois disto, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia,
para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E, havendo dito isto, ficou na Galileia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. Conforme relatam os versículos, naquela ocasião estava havendo na Judéia a festa dos tabernáculos, uma festa que é celebrada em Israel até os dias de hoje, cuja época de acontecimento coincide com a estação das colheitas em Israel, no começo do outono, durante alguns dias no mês de outubro, festa em que os judeus relembram os 40 anos que permaneceram no deserto habitando em tendas e tiveram as suas necessidades supridas por Deus. No relato dos versículos, os irmãos de Jesus, que não acreditavam nele e provavelmente usando de ironia, sugerem que Jesus vá até a festa dos tabernáculos na Judéia, dizendo que se alguém procura ser conhecido, ele não deve ficar oculto, mas deve se manifestar ao mundo. Seus irmãos deram essa sugestão porque não acreditavam nele e, ao que tudo indica, disseram para Jesus ir à Judéia, ironizando a Jesus, demonstrando que não acreditavam nele. A ironia é uma forma de falar onde se faz uso de palavras que são o contrário do que realmente se quer dizer, sendo a ironia utilizada geralmente por quem quer demonstrar humor, irritação ou aborrecimento. A ironia, algumas vezes, é utilizada como uma zombaria em forma de humor, menos destrutiva do que o sarcasmo, com que se procura ridicularizar alguém ou alguma coisa. Como os irmãos de Jesus não acreditavam nele, ao que tudo indica, usaram de ironia para recomendar que ele fosse à festa dos tabernáculos na Judéia, para mostrar as suas obras aos seus discípulos e ao mundo, pois seus irmãos não acreditavam em Jesus, e assim, provavelmente ironizando, diziam o contrário do que realmente pensavam, talvez abrigando interiormente irritação ou aborrecimento para com Jesus, e possivelmente até zombando de Jesus, sendo, porém, que aquilo que abrigavam exatamente em seus corações está oculto nos versículos, que apenas se limitam a afirmar que seus irmãos não acreditavam nele. O fato dos irmãos de Jesus não acreditarem nele nos faz refletir e tirar conclusões valiosíssimas a respeito da conduta humana. Podemos inferir que, sendo irmãos de Jesus, eles provavelmente devem ter visto com seus próprios olhos inúmeras vezes os milagres e curas que Jesus realizava e, tendo presenciado por si mesmos tais milagres e curas,
Não havia como não acreditarem em Jesus. Assim, a partir da inferência de que seus irmãos teriam visto por si mesmos os milagres e curas que Jesus fez, deduzimos que, na verdade, os irmãos de Jesus acreditavam interiormente nele. E então, ao negarem exteriormente que acreditavam nele, nos vem a dedução de que eles abrigavam algo mal e errado em seus corações, pois negavam exteriormente o que interiormente o reconheciam como verdadeiro. Caso estas inferências e deduções que fizemos estejam corretas, então, na verdade, os irmãos de Jesus não desacreditavam dele, mas sim recusavam-se a admitir a verdade porque tinham inveja de Jesus ou porque suas concupiscências carnais, ou seja, seu grande desejo por riquezas, por gozos materiais e por sexo, obscureciam a sua razão. Em verdade, temos aqui as duas causas, porque grande parte da humanidade recusa-se a ser honesta, a ser justa, a ser boa e amorosa. E estas causas são a inveja dos que são bons, justos e amorosos, bem como a sua vontade de se manterem presos aos prazeres vãos, fúteis e efêmeros oferecidos pelas concupiscências carnais, que são o grande desejo por riquezas, por gozos materiais e por sexo. Note que, para alguém ser bom, justo e amoroso, não existe dificuldade alguma, mas exige apenas uma simples decisão pela vontade, ou seja, basta apenas que se decida a ser bom, justo e amoroso, de forma que aqueles que não escolhem ser bons, justos e amorosos, mas escolhem ser maus e injustos, o fazem para viverem nos prazeres fáceis e passageiros das concupiscências carnais, de forma que, vendo quem é bom, justo e amoroso, os que são maus e injustos sentem inveja daqueles que decidiram ser bons, justos e amorosos, e que não se permitiram ser escravos das concupiscências carnais, ou seja, recusaram a escravidão trazida pelo grande desejo por riquezas, por gozos materiais e por sexo. Então, note que não adianta alguém presenciar um grande sinal de milagre de Deus, como a cura de um cego de nascença, que esse alguém conhecia, pois não é o ver o milagre que fará esse alguém acreditar em Deus, pois enquanto esse alguém não abrir mão de suas concupiscências carnais, ou seja, de seu grande desejo por riquezas, por gozos materiais e por sexo, enquanto esse alguém continuar querendo ser mau e injusto, então, mesmo vendo o milagre de Deus que presenciou com seus próprios olhos, esse alguém negará o que viu, inventando para si mesmo e para os outros qualquer justificativa, o que será uma mentira, e assim continuará não acreditando no que viu, e assim continuará negando a Deus ou a qualquer um que venha em nome de Deus, seja ele Jesus, seja um discípulo de Jesus, seja um santo, ou qualquer um que acredite em Jesus e em Deus e que realize um milagre através de Jesus e de Deus. Note que ser bom, justo e amoroso é uma decisão individual que somente o próprio indivíduo pode tomar. Note também que o principal obstáculo
para que alguém se torne de verdade bom, justo e amoroso, não é a falta de milagres que ele não viu acontecer, mas sim a sua escravidão às concupiscências carnais, porque o indivíduo não quer abrir mão do seu grande desejo por riquezas, por gozos materiais e por sexo, assim se tornando e se mantendo mau e injusto por sua própria vontade. Continuando com a análise dos versículos que estudamos hoje, em resposta à sugestão de seus irmãos para que Jesus fosse à festa na Judéia, Jesus diz a seus irmãos que ainda não era chegado o seu tempo, isto significando que ele faria as suas obras quando fosse conveniente para Deus e não por sugestão de alguém. Jesus sabia que muitos dos fariseus e dos principais sacerdotes procuravam matá-lo, e ir à Judéia naquele momento colocaria a sua vida em risco. E por isso Jesus tomava muito cuidado com seus passos, a fim de não se expor ao perigo sem necessidade e sem ordem de Deus. Mas, conforme relatam os versículos, Jesus acaba indo à festa na Judéia naquele dia. Continuando na sequência dos versículos, veja o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 7, nos versículos 11 a 19. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Diziam alguns: ele é bom. Mas outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros constituem o Pentateuco, que, entre os judeus, é chamado de Torá. A palavra Torá tem o seu significado associado a ensinamento, instrução ou, literalmente, lei. Estes 5 livros foram escritos por Moisés. No final dos versículos que lemos hoje, Jesus chama à razão os principais sacerdotes e fariseus, pois eles eram aqueles que estudavam e diziam guardar a lei de Moisés. E Jesus então os chama à razão, afirmando que eles não obedeciam à lei dada por Moisés, uma vez que eles procuravam matar Jesus. Note que a lei dada por Moisés, que provém de Deus, manda não matar, mas os fariseus e principais sacerdotes procuravam matar Jesus. O 6º mandamento da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Êxodo 20, no versículo 13, ordena: não matarás.
não o matarás. No entanto, os fariseus e os principais sacerdotes procuravam matar Jesus, desobedecendo a lei dada por Moisés, que é a lei de Deus. Há mais um fato para o último conjunto dos versículos que lemos de João 7. Neles há o relato de que Jesus apresenta a sua doutrina, e pelas palavras de Jesus, que apresentam testemunho da origem verdadeira de sua doutrina, que é de Deus. Então, como Jesus precisa provar, através de seu próprio discurso, que sua doutrina é verdadeira, tal fato nos leva a deduzir que os fariseus e principais sacerdotes que o ouviam não acreditavam ou não queriam seguir a doutrina de Jesus. Então, em virtude da incredulidade deles, Jesus expõe aos fariseus e principais sacerdotes a malignidade de suas intenções, pois, se não acreditavam em Jesus porque duvidavam de sua doutrina, então eles que se diziam seguidores da lei dada por Moisés, na verdade e na prática, também não eram seguidores de Moisés, porque desobedeciam a lei dada por Moisés, que eles estudavam, e procuravam matar a Jesus injustamente. Ou seja, fica para nós, leitores dos versículos, a visão de que, se os fariseus e principais sacerdotes, de fato, não obedeciam à lei dada por Moisés, de maneira nenhuma viriam a seguir a doutrina de Jesus, pois Moisés era para eles mais importante do que Jesus, e nem mesmo a Moisés eles obedeciam. Note que a lei de Deus é uma só em toda a Bíblia Sagrada, e o que Jesus ensina é o mesmo que Moisés ensina, ou seja, que se deve ser bom, justo, honesto, ter temor a Deus, obedecer às leis de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu semelhante, da mesma forma que se ama a si mesmo. Assim, se os fariseus e os principais sacerdotes obedecessem de fato à lei dada por Moisés, eles não estranhariam a Jesus, que confirmou a lei dada por Moisés, mas antes reconheceriam a Jesus como o Cristo que havia de vir, pois os atos de Jesus são bons e justos de verdade. Os ensinamentos de Jesus são bons e justos de verdade. E Jesus realizou milagres e curas como nunca antes foi visto no mundo. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus vídeos aqui da Rádio Vibe Mundial e também todas as minhas palestras e vídeos estão em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Esta coleção de vídeos é uma joia preciosa
que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet, em seu computador ou em sua televisão com acesso ao YouTube. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada em meu canal do YouTube, Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.